em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus e vamos ver mais uma bem-aventurança. Mateus, o capítulo 5, o versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É a bem-aventurança da misericórdia. E eu, a pensar nesse texto, estava me lembrando que um dos grandes temas hoje que o ambiente corporativo trata é da meritocracia. E a meritocracia, como princípio, é muito interessante você pensar, né? Que é simplesmente o seguinte: o funcionário, o diretor, aquele que fizer mais, que fizer melhor, ele tem direito a um suplemento, algum bônus financeiro como resultado, como reconhecimento pelo trabalho realizado. Mas daí, o conceito da meritocracia, que hoje existem diversos livros escritos, existem palestrantes sobre o assunto, existem consultores para poder implementar o sistema nas empresas, ele nos mostra muito do que é o ser humano, né? E aí você passa, por um lado, a ver funcionários que passam a reclamar muito mais porque não foram reconhecidos como um mérito o trabalho realizado. Mas você vê, por outro lado, empresas que colocam alvos para que o resultado financeiro seja repassado para os seus diretores, vamos assim chegar. E esses alvos, como o pessoal diz, o sarrafo é muito acima, que chega a ser quase que escravizante para aqueles que precisam cumprir seus alvos e suas metas. Ou seja, é o homem sendo homem. É o homem tratando a questão do mérito como um bem a possuir o outro, um bem a subjugar o outro, seja em que nível for. E esse tema, eu pensei, ao olhar para a misericórdia, porque a misericórdia não tem nada a ver com meritocracia, nada a ver. E é alguma coisa que eu e você achamos bacana essa palavra e a sua definição ao vê-la como o favor imerecido. Ou seja, você não tem o que fazer, você recebe misericórdia. É muito bom eu ouvir isso. Isso dá vontade até de suspirar, né, alegremente. Mas que efeito isso tem na sua vida? No seu olhar sobre a pessoa de Deus. E mais do que isso, o seu olhar sobre o seu irmão, sobre a sua irmã. E não é à toa que Jesus, ele continua de olho na multidão, como mostra aí o capítulo 5, versículo 1. O Senhor está olhando esse povo. E ele vinha de pregar e de curar, seus discípulos se aproximam, ele passa a ensinar, e é muito curioso que ao pensar em bem-aventurança, eu enxergo pelo menos dois vieses, ao compulsar e a ler todas essas bem-aventuranças, como elencados aqui no Sermão do Monte. Porque as bem-aventuranças falam primeiramente do que eu sou, do que eu ando à procura, do que eu preciso ser. Porque há pessoas que verdadeiramente são humildes, que choram, que são mansos, que são misericordiosos. Há pessoas que estão à procura de mansidão, de misericórdia, de paz, e mais do que isso, de limpeza de coração. Há pessoas que precisam aprender a ser pacificadoras, a serem humildes, mansas e misericordiosas. Mas as bem-aventuranças também nos falam sobre uma outra direção, das expectativas de suprimento, da expectativa de suprimento de necessidades que eu e você temos na nossa luta, na nossa caminhada. As bem-aventuranças falam de gente que espera, gente que precisa, porque há pessoas que precisam de misericórdia. E Jesus, em todas essas bem-aventuranças, ele está respondendo a sua necessidade, a sua expectativa, não ficará sem resposta. Não ficará sem suprimento. Seu mal, sua luta, sua esperança, ela vai ser satisfeita.
E na primeira pessoa, Jesus está lhe dizendo: eu satisfarei, eu satisfarei. E hoje Jesus está nos falando de misericórdia, que eu posso entender em dois sentidos, e como eu gostaria que a gente entendesse que a fraternidade é um presente, que estar entre irmãos é um presente de Deus, que estar em conexão com Deus, nós somos feitos irmãos em Cristo Jesus, porque misericórdia é compaixão que é levantada, que é despertada pelo problema do outro, pela miséria do outro. Misericórdia é ajudar o aflito na sua busca por ajuda. Busca por ajuda. E eu vejo hoje um exército de homens e mulheres que estão precisando de auxílio pessoal, humano, ser gente. Não estou falando de dinheiro, não estou falando do que se possa oferecer, não estou falando de sentido religioso, mas é gente que está precisando da mão que abençoa, da palavra que traz o riso, que alegra o coração, que torna formosa a maneira de enxergar a vida. Esse é um tempo em que todos nós estamos precisados. Ontem eu não sei porquê, eu fui tomado, assim, terminando esse texto, eu fui tomado de uma tristeza, mas uma tristeza. E aí eu percebi exatamente isso, que a consequência, talvez, não sei se de pandemia, não vamos botar tudo na conta desse vírus também não, né? Mas a gente ficou assim, numa certa até instabilidade emocional, em que o sentido que o corpo de Cristo nos dá, nos ajuda a enfrentar os momentos em que as pernas titubeiam, os momentos em que a incerteza toma o coração. E a primeira coisa que você pode ler nessa bem-aventurança, nesse oferecimento de felicidade, porque falar em bem-aventurança é falar em alegria e felicidade, é eu reconhecer que eu preciso de ajuda, que você precisa de ajuda. Você não é a torre inexpugnável, você lida com as fraquezas, com as dúvidas que a vida se nos impõe, e é melhor que a gente reconheça que precisa, do que ficar tentando defender uma suposta onipotência que de nenhum de nós tem, porque o olhar de Jesus sobre você é olhar de compaixão. Deus não mede a quantidade de necessidade que eu tenho, Deus não me atende pela minha capacidade, Deus não olha para mim pelo tamanho do meu sofrimento, Deus não é sensibilizado a aplicar sua misericórdia porque eu sou bonzinho, porque eu venho à igreja direitinho, porque eu não falo palavrão, porque eu como tudinho. Deus te ama, Deus te acolhe. E diz o salmista no Salmo 72, e você leu isso hoje, porque Ele acolhe ao necessidade do que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ponto. Deus acolhe. Quais são os pressupostos que o salmista traz? Nenhum. Deus acolhe. Porque Deus não age com você retributivamente. Não é por meritocracia, porque se fosse, nós não ganhávamos o suplemento no final do ano. Se fosse por mérito, esquece. Você não consegue. Você não pode lidar com Deus da forma que muitas vezes a gente pensa: se eu fizer, Ele faz, se eu não der, Ele não dá. Não. O olhar de Deus para você é o olhar que Jesus se oferece. E continua a chamar: vinde a mim. Você está cansado, está sobrecarregado? Eu alivio você. Simples assim. Porque nosso Deus é Deus de misericórdia. E o que move o seu coração é amor. Não complica o que é simples, meu irmão e minha irmã. É simples assim. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão
misericórdia. É simples assim, diz a palavra no livro de Êxodo. Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas não para aí não, ouve agora. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos. O que Deus está falando? Ele está dizendo que Ele está se oferecendo para lidar com você, com seus filhos, com os filhos dos filhos. Mas isso não pode ser para você mandinga. Isso não pode ser para você um mantra que você vai repetindo, e eu já cansei de ver gente repetindo isso, para ver se cola, porque é preciso ouvir o final desse texto, porque a misericórdia até 1000 gerações, ela se dá naqueles que amam a Deus, e mais do que isso, que guardam os meus mandamentos, diz o Senhor, e isso não é uma ameaça, isso é porque Deus sabe que se você agir de conformidade com a sua palavra, Ele te oferece simplesmente o melhor. Mas também, tenha certeza que Jesus não estava falando para ETs. Jesus não estava falando para superdotados. Jesus conhece, sabe, das minhas idiosincrasias, da minha maneira de ver, de sentir e de reagir às circunstâncias da vida. Porque eu tenho fé, mas tenho medo. Lembra de Pedro? Vai afogar, tempestade. Esse barco vai afundar. Socorre-nos. E Jesus vem a seu encontro andando sobre as águas. E vai indo. E Pedro fala, agora sim. Então deixa eu ir a seu encontro. Vem. E ele vai andando sobre as águas. Mas de repente o que acontece? Ele tem dúvida. Ele vacila. E seus pés começam a afundar. Nós nos tratamos assim, porque na caminhada nós tropeçamos, nós titubeamos, mas Jesus, o Senhor, olha para mim e para você e vê que a gente precisa, senão as tempestades da vida nos afogam, Dê cá a mão, levanta, mas também há uma outra coisa que eu e você precisamos refletir, porque eu posso declarar o tempo todo, e já fizemos isso hoje várias vezes aqui dentro desse templo, declarando que Deus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Salvador, e a gente faz isso, a gente precisa fazer isso, mas na nossa vida, nós negamos essa verdade, nós negamos. E o que mais me assusta é que muitas vezes eu não nego ao Senhor de uma forma deliberada e consciente, mas porque me acostumo a ver que a vida não tem condições, porque eu me acostumo a ouvir que em diversos arraiais o mal está prevalecendo e eu começo a pensar que talvez o mal possa ser um instrumento na minha vida. Pedro, uma vez mais quero falar dele. Senhor, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum eu te negarei. E depois negou? Tira o nome de Pedro e bota o seu. Bota o seu. Os compromissos que a gente faz, a gratidão. Mas olha só, isso tudo, para mim e para você, não pode ser um dedo de acusação, não pode ser um libelo de acusação, porque o Senhor Jesus, Ele nos dá e nos traz uma boa notícia, o que confirma lá no livro de Lamentações, a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Por isso que no começo do culto, ao acender essa vela, eu falei do novo.
de dois jovens que estão vivendo uma experiência nova na vida. Talvez Regis e Vânia tivessem a falar para esses jovens. Regis e Vânia devem ter uns 100 anos de casado, né? Quantos anos já, Regis, de casado? Quantos? 55 anos de idade de casado. Meu Deus do céu. Esse casamento é renovado. É renovado. Precisa ver Regis segurando a mão de Vânia. E não é segurando para andar. Pensa que pastor não observa? Observa sim. É para carinhar. É a capacidade de começar de novo, de fazer de novo. E aí eu digo para você, não torne determinadas coisas na sua vida que Deus está fazendo, que Deus está lhe dando. Isso é para quem está com a carga pesada, cansado. Tenha certeza que o olhar de Jesus está sobre você, mas reconheça que precisa. Reconheça que precisa. Porque para gozar de bem-aventurança, de felicidade, para alcançar misericórdia, é preciso reconhecer que precisa. Palavra dura que vem agora, segura aí. Cuidado. Cuidado com a arrogância. Cuidado com a soberba. Que talvez agora mesmo você esteja dizendo, não é o meu caso, a minha vida está dando para aguentar. Coitado de você. O Senhor não veio para você ter uma vidinha mais ou menos. Ele veio para te oferecer vida e vida em abundância. Mas viver entre irmãos, a fraternidade é um presente. E essa bem-aventurança nos mostra que Jesus nos desafia a também ter um olhar misericordioso e compassivo. Porque quando eu sou alvo, eu gosto de ouvir. Eu chego até olhar para cima emocionado. Eu precisava tanto dessa palavra. Amém, irmão? Amém, irmã? Deus te abençoe. Se apropria dela, era para você. Reconheça que você precisa de Deus, que Ele tem a misericórdia sobre a sua vida. Mas você também é desafiado a olhar para o outro. A olhar para o outro. A consciência de que nós precisamos de misericórdia deve nos levar a ser misericordiosos. Misericordiosos. Pensa nas suas necessidades, que isso é uma grande lição. Do que você precisa, outros também precisam. E por isso o nosso olhar precisa ser de misericórdia. Olha só, no capítulo 7 de Mateus, o Senhor Jesus, nos versículos 1 a 5, Ele está falando e condenando o julgamento. E julgar quer dizer separar, escolher, selecionar, aprovar, preferir, pronunciar uma opinião errada sobre o direito, submeter à censura. Esse termo crino, no grego, ele tem essa amplitude de sentido. Para Jesus dizer que eu não posso julgar o próximo, porque estão em xeque, sabe o quê? Os meus critérios. Os meus critérios de julgamento. Os nossos critérios de justiça não são imparciais. Eles não são equilibrados. Eu cobro o que não faço. Condeno o que vejo em mim. E sou incapaz de reconhecer. Porque a gente é um poço de inconsistências. Paulo percebeu isso. Quando disse, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Julgo porque odeio, condeno porque detesto. Meço os outros pelos óculos com os quais enxergo a vida. Se tenho amargura no coração, olho os outros com amargura. Se com inveja, olho os outros com os olhos da inveja. Meu juízo é parcial. Sabe por quê? Porque eu e você conhecemos em parte. O homem não sabe a sua hora. Você não sabe qual é o propósito de Deus estar tendo na vida do outro. Deixa Deus agir na vida dos outros. Sabe, uma das grandes tentações da igreja é ser o Espírito Santo de orelha. Espírito Santo de orelha. Sabe o que é isso? É para dizer para o outro o que o outro tem que fazer. Deixa Deus agir no coração e na mente do outro. Seja tu uma bênção. Uma bênção.
Você já viu gente que sabe organizar a vida de todo mundo, mas a sua própria vida é completamente desorganizada em qualquer sentido que você queira pensar. Lucas, falando sobre o mesmo assunto, nos conclama também a sermos misericordiosos. Lembra quando ele disse: com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Davi revelou ter consciência de sua situação, quando ele disse: retribui-me, ó Senhor, segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí, retribui-me, Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com o benigno, benigno te mostra. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus, derrama a luz nas minhas trevas. Cuidado para você não ler errado esse salmo. Achar que Davi estava se enaltecendo. Olha o que ele diz: Senhor, olha a minha justiça. Sabe o que ele está fazendo? Ele está colocando diante de Deus as suas razões e pedindo que Deus trate delas. O mundo precisa muito mais de amor do que julgamento, como muitos fazem. Porque é preciso que eu tenha cuidado para não ser achado como parte de uma elite a quem Deus favorece. Nós crentes somos especiais. Eu preciso ter muito cuidado para não me alegrar com a derrota dos infelizes. Eu preciso ter cuidado para intimamente não viver torcendo pelo mal do outro. É aquela coisa do filme que a gente vê e que a gente espera que o sujeito que age mal, ele seja esquartejado, ele seja morto, e depois disso tudo implodido, que a isso trabalha o cerne da maldade do meu coração, que tem sede de vingança, de fazer justiça com as próprias mãos. Mas o que o Senhor Jesus está te chamando para ser misericordioso é para que você desenvolva este olhar, o olhar de Jesus, que vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus não viu os resultados, não julgou os resultados, ele percebe as causas, não olha as aparências, ele percebe e acode a aflição, não ri da desgraça. Lembra da história de Noé? Nu, dentro da sua tenda, seu filho viu e riu-se dele e foi contar para os irmãos. Que o Senhor nos convida, quem sabe, a momentos que entre nós, eu não quero falar em tese, quero falar da gente. Há momentos que eu preciso que você cubra a minha nudez e eu a sua. Em vez de dizer, não está vendo? Ó, está em pecado. Joga pedra, bota para fora, expulsa. Fulano tem umas práticas duvidosas, a luz da palavra está completamente equivocado. Então vamos julgar, vamos botar para fora. Mas o olhar de misericórdia cobre a nudez, não encobre o pecado, cobre a nudez. E pede a Deus que trate. E se coloca disponível: se o Senhor quiser, usa-me a mim para abençoar a vida do meu irmão. Feliz é o misericordioso, porque alcançará a misericórdia. Mas aí a última coisa que eu quero dizer, eu vou usar um jargão popular. Que o olhar de misericórdia me ensina a não agir assim. Pimenta nos olhos dos outros é
refresco. Vou contar 2 causos para você que está na Bíblia, Mateus 18. Credor incompassível, lembra dessa história? O reino de Deus é semelhante a um rei que chega para ajustar contas com os seus servos. E chama o primeiro. E esse deve 10.000 talentos. Não importa que tipo de moeda, 10.000 é muito. E esse não tinha como pagar. E o rei mandou que vendesse tudo. Vende tudo que você tem para me pagar. Vamos fazer, você vai virar escravo, vende sua mulher, seus filhos e tudo mais. Esse servo se prostrou diante do rei e pediu paciência que ele pagaria. Mas esse rei teve compaixão e agiu com misericórdia. E disse para aquele servo, faz o seguinte, está perdoado, você está perdoado. E esse servo perdoado saiu alegre, porque estava livre da sua dívida. E ele encontrou um conservo, e esse conservo devia ao servo 100 denários. Ele devia 10.000 talentos, e o outro devia 100 denários, era um dinheiro quase nenhum. E o conservo fez o mesmo apelo que o servo fez ao rei. O sujeito se prostrou, pediu paciência que ele pagaria. Qual foi a resposta do servo? Não, senhor, prisão. Vai para a prisão até que você pague toda a dívida que tem comigo. E sabe como é que termina essa história? Com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Eu acho que a gente precisa reanalisar até os motivos das nossas iras em relação aos outros, das injustiças que a gente sofre, porque o desejo de, por causa disso, fazer o mal, muitas vezes está embutido nas nossas motivações. Mas vem uma segunda história, que você encontra em Marcos. É a famosa história do cego de Jericó. Jesus e uma numerosa multidão, Bartimeu estava sentado à beira do caminho, ouviu que Jesus estava e clamou, Jesus, tem compaixão de mim. E muitos falam, cala a boca, rapaz, fica quieto, o homem está passando, afinal de contas é Jesus, né? Vai você incomodar ele? Que conversa é essa? Fica quieto aí, Seguinho. Fica na sua. E ele gritava mais, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus parou no meio da balbúrdia e mandou chamá-lo. E Jesus lhe disse, vai, meu filho, a tua fé te salvou. E ele tornou a ver e a seguir a Jesus. Aí a gente vê, na história de Bartimeu, que quem tem sede, busca e tem pressa. Muitos repreendem o que sofre, sem pesar-lhes as feridas. Lembra de Jó? Lembra de Jó? Até a mulher do cara. Nega esse Deus e se mata. Seus irmãos julgando o cara, falando, não, você está em pecado. Não, você está longe de Deus. Acaba com esse troço. A gente precisa ter mais do que nunca esse olhar que abençoa, que acolhe. Alguém disse certa vez, e é duro isso, que a igreja não é um exército que abandona os seus feridos. E se tem uma coisa que dói no coração de todo pastor, é quando a gente vê uma pessoa esfriar na fé, deixar a igreja, abandonar, sumir, desaparecer. E a gente sequer consegue reencontrá-la. É preciso que a gente pese, porque muitas vezes a gente fala em alcançar o mundo e há pessoas do nosso lado que estão precisando ser alcançadas. Em amor, em companhia. E aí desse ponto, eu estou falando para uma igreja que sabe o que é acolher. E a minha oração é que essa igreja jamais perca essa qualidade em fé, de acolher, de abençoar, de ser suporte uns dos outros. É por isso a minha alegria. Que às vezes a gente tem olhar de dúvida, né?
sem sacolas, será que vai alcançar? É tão pouco tempo, acho que a gente, Glaucia, tinha que ter começado isso antes. Deixa Deus agir, e Deus te usa, e as coisas acontecem, e vão acontecendo. E semana que vem, no sábado, nós vamos ter pessoas que você nunca viu na vida, não sabe nem quem são, não sabe nem qual é o problema delas, e vão receber aqui uma palavra de acolhimento, e vão levar para a sua casa um pouco do que Deus tem nos dado para a nossa vida. Acolhimento, ser suporte uns dos outros, ser benigno. Mais do que isso, ter em relação ao homem a expectativa de Deus. E sabe qual é a expectativa de Deus? Que ninguém se perca. Que ninguém se perca. Mateus 18, o Senhor Jesus diz: que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar que se extraviou? Assim, pois, não é da vontade de nosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Um só desses pequeninos. Que Deus nos dê um tempo em 2023, que a fraternidade ela seja mais do que nunca presente entre nós. Que a fraternidade seja um presente a oferecermos às pessoas que entram por aquela porta. Que a fraternidade possa ser o reflexo do que nós somos. Do que nós somos. Porque bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Que Deus os abençoe.